Muito bem. Então, abra sua Bíblia para Lucas 14, 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. Então nós vamos aprender hoje sobre o grande desafio para seguirmos a Jesus. Né? E como é que Jesus vai descrever para nós este grande desafio? Lucas 14, 28 a 30. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Muito bem. Então Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Está vendo? Então Jesus falou sobre calcular a despesa. Né? Muito bem. Então este estudo de hoje é para ser feito com pessoas que já decidiram ser batizadas, certo? Então, Guilherme, você já decidiu ser batizado? Já. Stephanie, você já decidiu ser batizada? Muito bem. Né? Então, vamos ver se vocês estão preparados, né? Ou se vocês se tornam mais conscientes do compromisso. Bem, então o que significa aí calcular a despesa? Jesus diz esta frase no meio de um chamamento para as pessoas o seguir. Então isso indica que Jesus jamais pretende que alguém o siga pela emoção. Jamais pretende que o siga porque achou lindas as suas palavras. Não. Jesus quer que a pessoa o siga consciente de tudo que está envolvido neste grande empreendimento. Certo? Então, quando você vai construir uma casa, você não começa construindo. Você tem que o quê? Planejar, calcular, né? Prever situações, enfim. Quando você decide se casar, você não sai casando com qualquer pessoa, né? Você conhece a pessoa, planeja um futuro, você senta e pensa o que vai ser, como nós vamos fazer. E a decisão de seguir Jesus é a decisão muito mais importante do que você casar, ou a profissão que você vai exercer na vida, ou uma construção de uma casa. Então, você não pode assim, de repente, achar que vai conseguir seguir Jesus só pela emoção. E não é isso que ele quer. Ele quer que você senta, calcula a despesa e verifica se você pode não só começar, mas também o quê? Terminar, ser fiel até a morte. Amém? Então calcular a despesa significa, Guilherme e Stephanie, analisar a vida de vocês. Analisar a sua vida. Como era a sua vida antes? Lembra? Como era a sua vida antes? Como está a sua vida agora, exatamente no dia de hoje? Né? Mas principalmente, como vai ser a sua vida depois do batismo. Amém? Para ver se vocês têm condições não somente de começar a vida cristã, mas também de quê? De permanecer fiel até a morte. Porque começar é muito fácil. Muitos já começaram, mas terminar é que realmente é a questão. Amém? Então vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22.
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vomito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Está vendo? Então você não quer ser considerado como uma porca ou como um cão, né? Você quer ser não alguém que se comporta, né, dessa forma. Você quer ser alguém que mantém a pureza e a santidade. Mas note bem o detalhe aqui de 2 Pedro 2, 20 a 22. Ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, como? Mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inclui o batismo, claro, né? Mas note bem, o que é que vai nos libertar, né? Vai nos ajudar a escapar do estilo de vida mundano lá fora, das contaminações do mundo, do pecado? O conhecimento, não é emoção, não é a vibração que a pessoa vai sentir num dia, não, é o conhecimento, amém? O conhecimento de quem? Do Verbo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a pessoa então se deixa ser capturada de novo, né, envolvida pelas coisas do mundo, né, e se aparta do mandamento do Evangelho, né, da vida cristã, então agora ela é mais perdida, mais condenada do que antes de tornar-se uma pessoa cristã, né? Isso mostra uma tendência naquele indivíduo que não conseguiu viver longe da lama do pecado. Voltou para o pecado porque gosta, né? Isso não pode acontecer conosco. Então, quanto mais longe do pecado a gente viver, melhor. Quanto menos experiência com o pecado a gente viver, melhor. Porque o problema de pecar, de ousar desobedecer a Deus e pecar, é acabar gostando demais do pecado, né? Então, nós não podemos nos tornar duplamente imundos, né, desistindo do caminho de Cristo, como um cão que vomitou o que estava estragado em seu organismo, mas depois comeu de novo, de volta. Como a porca que foi lavada, mas assim que teve a primeira oportunidade, se embrenhou no lamaçal novamente. Não. Nós temos que nos manter no caminho. Amém? Então note bem aí que o apóstolo Pedro disse que é melhor nunca começar do que tornar-se cristão e depois afastar-se do caminho, né? Então fica claro aqui que o castigo do cristão desviado vai ser muito maior do que o castigo do não cristão. Então essa decisão de seguir Jesus é a decisão mais importante que uma pessoa faz na vida. Se ela decidir não seguir, vai ser condenada. Se seguir e desistir depois, vai ser mais condenado ainda. Então a única decisão correta é seguir Jesus e continuar seguindo até o fim. Amém? Agora, nós estudamos, né, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé e não de obras. Amém? Então o plano da salvação tem por base a graça e a fé, e exclui as obras meritórias. Então, graça e fé, qual que é essa relação entre a graça, a fé e as obras, né? Ou seja, a salvação vem pela graça, é uma dádiva de Deus, um presente
não merecida que Deus nos dá. E a fé é a certeza absoluta que Deus existe, né? É óbvio pela criação ao nosso redor. E não só isso, a fé também é a certeza absoluta que Jesus é o Filho de Deus. Amém? E é a nossa parte nesse plano. Então eu preciso ter fé que existe um Deus que me criou, que me redime por meio de Jesus e ao quem eu vou prestar contas um dia na eternidade, né? E essa é a parte humana no plano de salvação. Enquanto a graça é a parte de Deus, né? É a mãozona, né? Estendida ao homem no lamaçal do pecado, a fé é a parte do homem. A fé é a nossa parte nesse plano de salvação, é a mãozinha tentando agarrar a mãozona, né? E as boas obras que um cristão faz, ele nunca faz boas obras para ser salvo, né? Mas ele faz tudo como uma consequência daquela salvação verdadeira, daquela conversão verdadeira, daquela pessoa boa que ele se tornou, né? Sendo redimido pela graça de Deus. Amém? Muito bem. Então, nesse sentido, nunca vai existir um irmão mais salvo do que outro, né? Porque todos são salvos pela graça, independente da idade, do tempo de conversão, de quantas coisas fez, né? Ou se esforçou. Não. Então, as boas obras são feitas como uma consequência de sermos pessoas verdadeiramente convertidas, nunca como um objetivo de nos salvar, porque a obra que salva todos nós é a pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, agora, Schneider, quais são aí os 5 passos da fé salvadora? Vamos lá, Schneider. Crença, arrependimento, confissão, batismo e perseverança. Ninguém faz a lição de casa aqui nesse grupo. Eu fiz, ela ia falar, A tadinha. fé é a base de tudo, né? O primeiro passo é a crença. O segundo passo é o arrependimento. O terceiro passo é a confissão. O quarto passo é o batismo. E o quinto passo é a perseverança. Amém? Então, Schneider, quem é Jesus para você? Tudo. Tudo. Stephanie, quem é Jesus para você? Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, morreu, foi, eu não sei falar a palavra, Sepultado, ressuscitado. Não, sepultado e depois ressuscitado. É isso aí. Ressuscitou dos mortos, né? Isso. Então, quem é Jesus para nós? Bem, eu tenho que especificar. Jesus é o Filho de Deus. Ele é divino, ele tem a mesma natureza, essência e poder que o Pai tem, junto com o Espírito Santo, né? Então Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor e o Salvador. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e se tornou o Senhor e nos oferece a salvação mediante o seu sacrifício. Amém. Amém? Amém. Então, Jesus é o Cristo, que significa o ungido de Deus, o escolhido de Deus para reinar, né, sobre os salvos. Isso é o Cristo, o Messias, né, o ungido de Deus. Amém? Então, quem é Jesus para você? Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Senhor, meu Salvador. Amém? Ele é o Cristo. Essa é a resposta. Bem, além de crer em Jesus dessa maneira, qual que é o segundo passo do plano de salvação? Arrependimento. É isso, Sinai? Muito bem. Arrependimento. O que significa arrependimento dos pecados? Vai arrepender dos pecados.
Muito bem. Arrependimento dos pecados significa arrepender dos pecados. Né? Então, Schneider, você comete ou você já cometeu algum pecado específico que futuramente pode ser um problema para você ou para a igreja? Se eu já cometi, Ou comete ainda algum pecado assim específico que pode ser algum problema para você ou para a igreja no futuro? eu acho que é preguiça. Preguiça, né? Muito bem, preguiça é um pecado, né? Tem que tratar ele, né? Muito bem, né? Mas vamos recordar que arrependimento significa mudança, não é isso? Mudança de mentalidade que leva ou provoca uma mudança de comportamento, de atitude, né? É por isso que o arrependimento não necessariamente tem a ver com emoção, né? Emoção. Arrependimento é quando eu, né, começo a ver as coisas como Deus vê, em particular o pecado, né? Eu começo a ver o pecado como ruim, prejudicial, porque Deus assim o condena, Deus assim o encara. Então encarar o pecado como Deus encara, né, é mudar a minha maneira de pensar em relação às minhas atitudes e às atitudes do ser humano em geral, e essa mudança vai me levar a ter um comportamento diferente, amém? Numa outra direção. Isso é arrependimento, né? É por isso que na lição do pecado nós falamos, né? Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, ciúmes, invejas, iras, bebedices, glutonarias, adultério, injustiça, sodomita, efeminado, né? Efeminado? É. Você faltou essa aula, hein, Faltei. Esther? Pois é. Tem jeito agora da gente dar ela agora. Vai ter que pegar com o Lucas aí, né? Mas o ponto, né, é isso, o arrependimento tem que existir. Se vocês não estiverem arrependidos dos pecados, né, não souberem quais pecados eu preciso parar de cometer, o que vai mudar, né, na minha vida, então eu preciso pensar quais são os pecados que eu preciso parar, né? Bem, então, Guilherme, você tem problema com algum vício? Não. Já teve? Não. Fumou, bebeu, usou droga, fez alguma coisa desse tipo? Muito bem, que bom. Menos mal, né? Sem consequências para a sua vida física. Stephanie, você já teve problema com algum vício? Graças a Deus não. Nunca fumou? Nunca bebeu? Nunca usou tóxico? Nada? Que maravilha! Muito bem, né? Pecado, o que você me perguntou, é a prostituição, né, que seria no meu caso, e a talvez ciúmes também. Não, e o resto todo. Né? Muito bom, muito bem. Quiser a lista, você sabe. Mas a gente não bebe, não fuma, nem usa droga. Mas o resto da lista que está na Bíblia a gente comete ou cometeu todos, né? Muitos, né? Às vezes algum Mas um ou outro ele não, falou da né? ira, foi dois, a tarefa de pegar Ira, foi 2 ciúmes, dias. Eu tava inveja. na Você tava primeira, na na segunda não. A segunda você não viu. Sim. Agora, Guilherme, qual que é o seu estado civil? Solteiro? Solteiríssimo? Sim. Muito bom, é bom saber. Não sabe. Stephanie, qual que é o seu casar, estado né? civil? Solteira. Muito bem. Você já foi casada alguma vez? Não, não tá falando. Já foi divorciada? Não. Muito bem, né? A pessoa tem que entender que viver maritalmente junto, sem se casar, não é a vontade de Deus. Sim. Às vezes é uma situação de prostituição, impureza, né? Viver só as vontades? Só. Intimidade sem compromisso formal. Isso não é o plano divino, né? Então Deus quer que o casal, né, tenha um compromisso, uma aliança entre os dois, e formalmente entre suas famílias e formalmente na sociedade, para depois viverem uma vida íntima, particular, só deles para a vida inteira, né?
Então as relações íntimas só são abençoadas dentro da aliança formal do casamento. Fora disso é impureza, lascívia, prostituição, né? Fornicação, o que quiser chamar, né? Então é importante, né, que especialmente você, né, se abstenha, né? Não, no meu caso já tá resolvido. Amém! Só Tá tá bom. vendo ele, mas isso não acontece mais. Pois é, então não pode depois de um tempo cair, Voltar. né? Voltar ao pecado, porque às vezes nós estamos bem nesse sentido, mas né, se continua morando junto, no mesmo lugar, às vezes, né? Vai, né, um dia ou outro, né? A Não, é pessoa só, a gente tá mora mais junto só triste. por causa de necessidade mesmo Exato. financeira e a gente Muito tem bem. dívidas em comum. Então nós vamos ter que Essas solucionar coisas. isso aí, viu, Mas senhor? a gente não. Agora nós vamos ter que solucionar isso aí juntos, hein? Não por meu trabalho mesmo. Vamos ter que solucionar isso aí juntos. Né? Essa situação problema é não nosso pode agora. se delongar, até mesmo porque não é a vontade de Deus. Não, né? sim, Não é que é nem o ideal, aconteceu com o né? Lucas. Não é o que o Senhor, né, quer. Né? Então, mas é isso. Então, então as pessoas, né, têm que saber, ou têm que saber que nós nos arrependemos. Né? Então as coisas têm que começar o quê? A modificar, a serem colocadas em ordem. Né? Quando nós nos arrependemos, nós não vivemos numa situação até ela se resolver por si mesma. Nós tomamos a atitude de parar de pecar e ir resolvendo o que a gente pode resolver. Amém? Mas o pecado seria eu morar na mesma casa que ele ou questão? Pois é, Não, temos isso daí que, pode temos ser. que resolver a questão por completo. Porque já tá resolvido, a gente só. Porque a casa é enorme. A gente mora em quartos diferentes, a gente nem conversa. A gente só conversa as coisas necessárias, que é questão de dívida, questão de pagar conta. Então, Tá chegando aluguel aí. vamos orar para que Deus abençoe, para que você possa sair dessa situação incômoda, né? Porque, né, não são casados, não tem por que morarem juntos no mesmo local, mesmo, né? A não ser que seja um Como o casal. casal que brigou e não Família. conversa mais, mas continua, né, tendo uma vida em comum, tendo responsabilidades em comum. Né? Não tem por que viver essa situação, né? É uma situação que não pode se acomodar, tem que ser resolvida, tem que ter uma definição. Né? Existem duas pessoas, né, ali de sexos opostos, né, precisando resolver as suas vidas. Né? Não podem simplesmente resolver 50%. Né? Mas isso é uma coisa que, né, a gente precisa. A gente vai ajudar a resolver. A gente precisa pensar, né? Para que o nosso testemunho, né, de vida seja um testemunho completo. Amém? Bem, além de crença e arrependimento, qual que é o terceiro passo do plano da salvação? Confissão. Confissão. O que significa, Guilherme? O que quer dizer confessar a Jesus como Senhor? Ah, isso ele sabia, ó. O que quer dizer confessar a Jesus como Senhor? Não, João. Eu nunca fui bom com essas dinâmicas de responder na hora assim. Falar. Muito bem. Jesus, Ah, falar. eu sei, só que eu não sou. Confessar, pode falar, Sérgio. Eu não deixei chegar lá, né? A próxima coisa pra ele. Não, vou contar Confessar meu ele Deus. como meu salvador, que ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e falar dele na oportunidade que tivermos. Muito bem, Amém. isso mesmo. Então, Stephanie, você está Passava pronta gente, né? para dizer publicamente que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor da sua vida? Sim? Está pronta? Mesmo que a água estiver fria? Está pronta? Granada. Mesmo Muito para aquelas frio. pessoas lá que você viu domingo O passado, frio. diante delas? Vai estar muito Está frio. pronta? Tá? Muito bem. né? Pelo menos vai ser de E dia. você, Guilherme, está pronto para dizer publicamente, na presença de quem quer que seja, de que você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor da sua vida? Sim.
mesmo se as pessoas forem achar ruim com você e te criticar e fazer piadas de você e fazer comentário isso e aquilo mesmo? Sim. Muito bem. E você, Stephanie, você está pronta para falar para outros sobre a sua fé em Jesus e tentar ganhá-los? Quais são as primeiras pessoas que você vai tentar ganhar para a verdadeira fé? As mais difíceis. Os Amém. familiares? As Amém. pessoas próximas. Muito bem, muito bem. E Guilherme, você está pronto para falar para outros sobre a sua fé em Jesus e tentar ganhá-los? Sim. E quais são as primeiras pessoas que você Família. vai tentar ganhar? Família. As famílias. Muito bem. Muito É bem. difícil, mas a gente tem. Então vai observando lá quem são as pessoas que Amém. estão prontas para, Ouvir pelo menos. né, aceitar o convite do estudo da palavra, né? E ouvir você falar sobre o seu Senhor, que é Jesus. Amém? Então, além de crença, arrependimento, confissão, o que mais é necessário para que o plano da salvação se complete? Tibum, né? Mergulho. Mergulho. Batismo, não é isso? Então Romanos 6, 3 a 7 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados